Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live dessa programação do Agosto Dourado. Essa é a nossa penúltima live do Agosto Dourado e vai ser sobre um tema muito importante e já já a gente fala sobre ele. Mas antes da gente falar sobre o tema de hoje e sobre a convidada super especial que a gente vai ter com a gente hoje falando sobre esse assunto, queria deixar um recado sobre a nossa última live, que vai ser na segunda-feira já, né, na semana que vem, dia 31 de agosto, encerrando essa programação que a gente preparou com tanto carinho, né, do Agosto Dourado, do mês dedicado à amamentação, que vai ser sobre o papel da apoiadora em aleitamento materno, né, da apoiadora, da consultora, do profissional que trabalha com o manejo da amamentação. Como é que esse trabalho funciona, qual a importância dele, quando solicitar, né, esse serviço. Então vai ser bem interessante. Eu e Manuel, a gente vai estar aqui falando sobre isso na segunda-feira, tá? Então anota aí. E agora a gente vai chegando para o tema dessa live de hoje, que é desmame. A gente sabe que a amamentação, ela pode, né, ter vários desafios, né? Ter várias situações aí no decorrer desse caminho, que por vezes é um caminho longo, né? E às vezes pode ser árduo. E o desmame faz parte da amamentação, né? Faz parte do aleitamento materno falar sobre desmame. E é importante, tão importante quanto a gente falar sobre algumas dificuldades que as pessoas encontram no começo, né? Nos primeiros dias da amamentação, né, dor ao amamentar, fissura, né, nos mamilos, engurgitamento mamário. Tão importante quanto falar sobre tudo isso e como resolver essas questões é falar sobre desmame, né? E hoje a gente vai contar com a participação de uma pessoa que é expert, né, no assunto educação perinatal, acompanhamento de pessoas durante a gestação, psicologia perinatal, né, parto e pós-parto também, acompanhamento dessas pessoas, e também sobre desmame, né? Ela tem realizado um trabalho muito, muito bonito e importante junto a outra profissional, e aí a gente vai esperar ela entrar, não sei se ela já entrou, já está aqui com a gente, que é Josi Zecchinelli. Então a gente vai convidar ela a chegar aqui na live para se apresentar um pouquinho mais e para a gente começar a discussão. Olá, Oi, Josi, boa boa noite. noite. Que prazer estar aqui, grata pelo convite. Que saudade. Sim, muita saudade de vocês. Pois Que é, eu lembro que bom. a gente se encontrou, a gente estava aí pensando, querendo engravidar, e agora eu já estou aqui redondinha. É, muito bom. Olha, desse lado da câmera, nessa live da gente, só quem vai estar sou eu, mas Manuel tá do outro lado e eu acho que ele quer dar um oi também para você. Oi, Josi. Oi, Para querido. todo mundo fazer esse aviso que eu estou aqui atrás, porque de repente aparece essa voz do além aqui, a galera não achar estranho, mas sou eu aqui atrás. Tá bem, fique à vontade para interagir com a gente na sua voz do além, muito presente. Nada além. Então, Josi, eu estava aqui falando antes de você entrar um pouquinho, né, sobre o seu trabalho, sobre a sua experiência. Se você quiser falar um pouquinho mais, é algo que eu deixei passar assim despercebido, eu fiz um resumo, né? Mas se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Tá bem. Foi ótimo. Só talvez localizar, né, que eu venho desde 2007 trabalhando principalmente com mães, né, com mulheres nesse período perinatal, atendendo pais também, mas infelizmente a gente sabe que ainda é uma minoria que chega, né, os homens ainda não chegam tanto, principalmente as mulheres, então o público com o qual eu venho lidando, e de uns anos para cá venho trabalhando com as questões de desmame. E desde a minha experiência de maternidade, né, desde que eu fiquei grávida,
Eu comecei a pensar em questões muito profundas, assim, a partir da minha própria experiência, né? A gente sempre revisita muita coisa como profissional também, quando a gente vive na pele aquilo com que a gente trabalha. E o desmame foi uma jornada muito intensa, pessoal, assim, muito marcante para mim, que me fez querer trabalhar ainda mais e de maneira bem específica com esse tema, desde então que eu amamento meu filho, né? Amamentei, já encerrei essa fase com ele e estou até hoje aqui desenvolvendo esse trabalho e aprofundando cada vez mais os olhares para tudo isso que envolve essa etapa aí do ciclo de amamentação. E é muito bom a gente ter cada vez mais espaço para poder falar disso, né? A gente sabe que não só é um momento do ciclo da amamentação, o desmame vai acontecer, seja da maneira qual for, mas a questão é que é um certo tabu, né, na nossa cultura. Falar de desmame é uma coisa mais ou menos recente também, a gente falar, abordar isso da maneira como vem sendo abordado publicamente, né? Tirar isso do círculo fechado da vida íntima das pessoas e um olhar também mais aprofundado assim para isso enquanto um processo, não apenas como fechar o ciclo da amamentação, mas também como um profundo processo. E eu vou falar um pouquinho disso em algum momento aí do nosso encontro de hoje. Então, eu acho que eu já vou trazer no decorrer da semana, né? E hoje também eu resgatei isso, uma caixinha de perguntas que a gente colocou para as pessoas dizerem o que, que elas queriam saber sobre desmame, já que a gente ia vir com esse tema hoje. Uhum. E as pessoas que fizeram, né, sua contribuição ali e disseram o que queriam, geralmente estava em torno de qual o melhor momento, quando saber a hora de parar, como fazer de uma forma que não seja traumática, né? Nem para uma parte, nem para outra. Então, eu comecei a perceber que as pessoas que já se interessam por esse assunto, né, que estão ainda amamentando, às vezes teve uma pessoa que comentou assim, ainda não é o momento, mas quando chegar, o que fazer, né? Então são pessoas que já estão nessa perspectiva, talvez de fazer um processo mais gentil, não abrupto, né, sem ser traumático, sem tirar assim esse hábito da amamentação da rotina do dia para a noite. Então você que tem tido essa experiência, né, agora mais recente com o programa online, né, de preparação e apoio para o desmame gentil, junto com o Flávia Penido, que é um trabalho assim que é brilhante, né? Eu acho que você pode contribuir bastante, né, para essas pessoas que estão com esse interesse de qual a melhor forma, o que fazer, quais as possibilidades. Uhum. Vamos começar desse pensamento sobre quando é hora, né? Quando é o momento. Em primeiro lugar, a gente entender que dentro de uma relação mãe-bebê, né, desse aspecto fusional que envolve toda a amamentação, de mãe e bebê vivendo muito como se fossem um, né, à medida que o bebê vai se desenvolvendo, que a criança vai surgindo ali, deixando de ser bebê e se tornando cada vez mais criança, né? Tudo é ainda uma divisão muito delicada, assim, para a gente que é mãe, né? Diferenciar esse momento de bebê do momento de criança. Mas o fato é que a gente começa a sentir que o nosso filho tá crescendo e muitas vezes a gente começa a se questionar, né? E agora? Será que meu filho está pronto? Ou eu posso estar sentindo necessidade? Muitas vezes a gente começa a pensar no desmame por conta do final da licença maternidade, né? A gente tem que fazer essa localização também do que é pensar no desmame dentro de uma certa condição privilegiada em que talvez a gente queira continuar amamentando para além do período da licença maternidade. A gente sabe que a gente vai poder, porque de alguma maneira a nossa realidade permite isso, nos apoia para isso. E outro desmame, como aquele desmame precoce, né, que faz muito parte da realidade brasileira e que acontece muito por uma necessidade urgente, gritante, de uma vida atropelada por tantas circunstâncias que vão para além dos desejos daquela mulher, né? Sim. E aqui a gente vai olhar um pouco para o desmame enquanto esse processo que pode ser vivido como uma escolha, como uma possibilidade apoiada, preparada,
né? Porque talvez hoje nem caiba a gente olhar muito para as outras questões que eu tenho certeza que vocês também devem acolher muito e abordar muito em outros momentos do trabalho de vocês, né? Pensando nesse percurso de quem consegue seguir adiante com a amamentação, para além dos marcos difíceis, temporais que a gente tem, para além dos 6 meses de amamentação exclusiva, um ano de amamentação, né? Pensando nesse alimento principal da criança, de manter o leite materno presente na vida dessa criança, à medida que esses marcos temporais, o final da licença, 6 meses de amamentação, um ano, esses marcos vão se aproximando e as mulheres muitas vezes vão refletindo e sentindo seus desgastes, seus limites sendo também ultrapassados, todos os desafios que elas tiveram que enfrentar desde o estabelecimento da amamentação e até diariamente para sustentar essa amamentação, né? E a gente sabe que esse lugar de sustentação da mulher, ele é único, ele é diferenciado da pessoa que amamenta, né? Eu vou usar muito esse termo para falar da mulher, né? Acho que a gente está nesse profundo aprendizado ainda de falar de uma maneira mais abrangente, que abarque as pessoas que amamentam, mas saibam Isso. que eu estou acolhendo todas essas possibilidades aqui também, mesmo que a gente ainda esteja falando muito da mulher, tá? É um Então, exercício. A gente também tem é um feito exercício, esse diário. sim. Mas dentro do público com o qual eu trabalho mais também, falando muito desse universo, né, com que eu trago de referência as mulheres, o que a gente vê é que esses limites que vão sendo ultrapassados dentro da gente vão fazendo a gente questionar até quando eu consigo levar a amamentação, até quando eu consigo sustentar essa grande entrega, esse grande processo que é diário de amamentar um bebê, né? E por ser a mulher, por ser a pessoa que amamenta, quem sustenta isso no seu corpo, na sua realidade de casa, de família, de contexto financeiro, de trabalho, de um monte de situações que cruzam essa pessoa, a gente considera que amamentar é uma escolha que ela tem, né? É uma escolha dela fundamentalmente. Que sim, amamentar é uma necessidade fundamental do bebê, e isso é um fato que sempre vai ser levado em consideração, mas quem sustenta o lugar da amamentação diariamente, quem sustenta a possibilidade dessa amamentação existir para essa criança é essa pessoa que amamenta, é a mulher, né? Então, os limites e as possibilidades reais que ela tem na realidade dela vão falar muito sobre o momento em que esse desmame vai acontecer. Quanto mais apoio ela tem para estender os limites, para alargar essa rede de apoio, né, para transformar a realidade dela, pode ser que ela consiga realmente levar uma amamentação por mais tempo. Então, eu acho que a gente sempre tem que começar falando de desmame com esse olhar flexível para a escolha da mulher, para entender que essa é uma decisão dela, né, que isso é algo que cabe muito à intimidade dela, porque, em primeiro lugar, é no corpo dela que essa amamentação se sustenta. Então, Josi, isso que você sim. traz, assim, né, dos marcos e dessa reflexão, né, à medida que esses marcos, prazos vão chegando, é muito Uhum. interessante. Recentemente eu atendi uma mulher que estava, né, com esse desejo de desmame e durante a conversa da gente, ela começou a elaborar esse desejo e o que levava realmente ela a querer, o filho dela estava com um ano, e aí era um grande desgaste durante a noite, porque ele estava com um padrão que estava muito desgastante. Ele acordava, assim, pelo menos umas 10 vezes toda noite, pedindo o peito, querendo aconchego, querendo mamar. E para ela, passar a noite inteira assim, estava chegando realmente no limite, não tinha mais condição. E aí, à medida que a gente foi conversando, ela começou a perceber que talvez ela não quisesse parar totalmente de mamar. Talvez ela quisesse que ele tivesse se comportando de uma outra forma à noite, para que os dois pudessem ter uma noite, né, de maior descanso, de mais tranquilidade. E que se isso acontecesse, ela verbalizou,
eu acho que eu continuaria amamentando. Então tem esses dois extremos, né? Ou é esse caos que eu não consigo dar conta porque está no meu limite esse padrão, ou é parar de vez. E ir compreendendo essas nuances e esses tons aí entre esses dois extremos também é importante, né? Sim, sim. Existe a realidade idealizada, que todos nós idealizamos e que no Brasil a gente tem, claro, com toda a importância, as campanhas para que a amamentação aconteça, mas que trazem também muito essa idealização, ou seja, na realidade pessoal é que a gente vai ver qual é a realidade nua e crua dessa amamentação para que ela se sustente. E muitas vezes quando a gente pensa em parar, a gente vai olhar justamente mais a fundo para quais são os motivos para pensar nesse desmame, né? E os motivos muitas vezes não são a amamentação em si, são todas as barreiras e as dificuldades para sustentar essa amamentação. Podem ser as questões com o sono, com as dificuldades de descanso, a falta de rede de apoio, a pressão social para desmamar, a pressão para retornar ao trabalho e não ter condições de apoio para essa amamentação ser conciliável com essa realidade de trabalho, e tantas outras questões de conflitos em casa, de situações difíceis que muitas mulheres vivem, que interferem nessa grande entrega de corpo, né, de mente, que é amamentar. E quando a gente começa a olhar para o motivo do desmame, a gente vai pensar, para eu sentir se é hora de parar ou não, em primeiro lugar, essas motivações para que eu esteja cansada de amamentar, para que eu esteja questionando a continuidade dessa amamentação, essas minhas motivações, elas podem ser cuidadas na minha realidade, é possível transformar isso de alguma maneira. E aí muitas vezes é o momento em que as pessoas vão se dar conta do que é que elas estão precisando, de como é que elas vão manejar as mudanças necessárias para continuar com essa amamentação. Ao longo dos anos, né, eu tenho um site chamado maternidadeconsciente.com.br e durante muitos anos eu tive lá 2 textos de amigas queridas que escreveram sobre os processos de desmame delas, né? E eu recebia muitos comentários nesses textos de mulheres falando que, em primeiro lugar, ninguém falava sobre desmame com elas, e foi um alento ler experiências que traziam um processo, né? Pessoas que falavam de um processo e de escolhas. E segundo, que muitas mulheres traziam ali naqueles comentários todas essas dificuldades que a gente está comentando aqui, né? As barreiras para continuar amamentando, enquanto aquilo tudo é que fazia elas pensarem no desmame. E não necessariamente a amamentação em si, em xeque, né? E muitas vezes, só de ler um texto, muitas dessas mulheres relatavam que tinham conseguido ter insights e fizeram movimentos e transformaram a realidade e continuaram amamentando. E na minha prática clínica, durante muitos anos eu vi isso, com acompanhamento terapêutico, mulheres que olhavam para o seu questionamento do momento de parar e com apoio conseguiam refletir sobre necessidades que não estavam sendo atendidas, cuidavam dessas necessidades e conseguiam amamentar por mais algum tempo. Né? Porém, é muito importante a gente entender que em muitos contextos, em muitos cenários, não vai ser possível mudar a realidade no nível que é necessário para essa mulher. E pode ser que ela sinta que chegou a hora de desmamar, porque simplesmente talvez ela não tenha outra escolha, ou porque há uma urgência de algo dela que já chegou a muitos limites, já atravessou muitos limites, e ela talvez precise realmente fazer essa escolha. Em primeiro lugar, até mesmo por ela, por uma questão de saúde física, uma questão de saúde mental, para dar conta de outras questões da realidade dela, por sobrevivência, tá? E sobrevivência aqui pode ser entendida de várias formas, em vários níveis. Então, olhando para a realidade da mulher, a gente tem que entender que isso é um grande percurso, um grande processo, que não é fácil muitas vezes decidir, principalmente quando a mulher quer muito amamentar, quis muito amamentar. Esse conflito que a gente chama em psicologia de ambivalência, né? A presença de desejos que parecem opostos entre si,
eu quero, mas eu não quero, isso aí está muito presente no percurso do processo do desmame. E mesmo até o final, mesmo você estando muito certa de que é hora de desmamar, você pode sentir essa ambivalência muito presente, porque não significa que você não tenha ali uma perda acontecendo para você em algum nível, não só para você por você, mas pelo que você vê pelo seu filho, pelo bebê, pelo processo do bebê, da criança. Então, sim. Isso que você traz me lembrou uma outra experiência, né? Nesse caso, a filha, né, da mulher estava perto de chegar aos 3 anos e era um prazo, era um marco que ela tinha colocado que para ela amamentar até os 3 anos era o ideal, não mais que isso. E aí foi chegando perto do aniversário de 3 anos e ela começou a fazer essa reflexão e buscar ajuda, porque ela percebia que a filha ainda estava muito ligada nesse hábito. Então ela não sabia por onde começar a dar a deixa que estava chegando o aniversário dos 3 anos, né? O momento de parar. E aí a gente falou sobre algumas formas, sobre toda essa intenção dela, sobre a rotina, enfim, sobre essa complexidade, né, que envolve o desmame. E a gente foi dando uns passos, propondo e vendo também, né, os sinais de prontidão da filha, mas não tava, para ela não estava na hora. Então foi essa ambivalência. Ela sabia que a filha ainda precisava, mas estava chegando cada vez mais perto desse limite. Então, por chegar muito perto desses 3 anos, ela estava na urgência de fazer alguma coisa. Ela não queria parar naquele momento imediato, mas ela já queria ter algum plano, algum planejamento. E aí, mil coisas aconteceram no decorrer, né, do processo. Aconteceu uma virose, aconteceu férias, enfim, vários eventos aí na rotina da criança e ela adiou esse desmame. Até que a menina fez 3 anos e ali perto do aniversário, um belo dia, quando ela foi oferecer o peito, a menina falou assim para ela: hoje eu não vou querer não, porque eu quero crescer. E aí, a partir daí, o desmame aconteceu, né, vindo da menina. E só que ela nunca esperou isso. Ela não estava preparada para isso. E aí passaram algumas noites das duas sofrendo com esse processo, né, chorando, sentindo a perda desse processo. E ela, ao mesmo tempo que estava aliviada e feliz, porque tinha chegado o momento, ela também sentia essa perda e sentia a falta. E agora a sensação de não tenho mais meu peito para ela, eu não dou mais meu peito para ela, ela não pede mais, ela não precisa mais do meu peito. Então, realmente, essa ambivalência é algo muito, muito potente, né? E sentido de forma muito intensa às vezes. Sim. E vai aparecer de formas diversas ao longo do percurso, ao longo de todo o ciclo de amamentação. Claro, tudo que a gente está falando hoje é um universo vasto, assim, a gente vai trazer algumas pitadas, né, sobre tudo isso. Tentando voltar à minha linha de pensamento, a gente estava falando um pouco da realidade da mãe, né, dessa escolha e do fato de que ela tem um lugar também de responsabilidade, por um lado, né, no momento de sustentar essa amamentação, e esse grande desafio de ser a sustentadora da amamentação, que traz um conflito muito grande entre as necessidades dela e o que ela dá conta de verdade, o que é possível na realidade dela. E com relação à criança, né, ao bebê, a gente precisa lembrar que ele é a parte frágil, né? A criança é a parte frágil dentro dessa relação, é a parte que está em desenvolvimento, né? Mas que, por outro lado, é um ser humano em formação, mas também com capacidade de resiliência, tá? De desenvolver essa resiliência, capacidade de se adaptar. A gente precisa, de vez em quando, se lembrar disso, não da maneira, talvez, atropelada que às vezes se olha para a criança na nossa sociedade, como se ela tivesse que dar conta de tudo e nada fosse ser danoso eventualmente para essa criança, mas aqui olhar com sensibilidade, entender que a gente precisa buscar fazer um balanço aqui entre essas duas realidades, a realidade da mãe e a realidade da criança.
A gente vai procurar privilegiar a realidade da criança o máximo que a gente pode, claro. Então a gente precisa entender esses elementos de possível prontidão em relação à criança, que também são desafiadores de serem entendidos concretamente, porque quando a gente pensa em desmame para os seres humanos, a gente não tem um parâmetro exato do que é a prontidão para o desmame. A gente tem estudos antropológicos que mostram, em situações diversas, milenares lá atrás, né, ancestrais nossas, de momentos de desmame, né, em que momento acontecia o desmame, e a gente tem uma variação gigante, assim, de faixa etária, né, entre 3, 4 anos até 7 anos, muitas vezes em algumas circunstâncias essas crianças iam fazer interrupção da amamentação. Mas a gente tem que lembrar que essa também era uma realidade muito diferente da nossa. A gente está falando de sociedades tribais, com rede de apoio vasta, com uma interação entre as pessoas no criar essas crianças completamente diferente da gente que está vivendo hoje, mães isoladas, sobrecarregadas, muitas vezes com desafios gigantescos para o próprio estabelecimento da amamentação, para a continuidade da amamentação. Então, quando a gente chega, né, adiante num processo de amamentação e começa a pensar num desmame mais tardio, dentro do que é a realidade geral, a gente está falando então de uma mulher que já passou por muita coisa difícil, né? Provavelmente essa mulher já viveu muitas questões atravessando ela. E não é a mesma realidade, portanto a gente não pode comparar exatamente com o que era no passado e querer simplesmente transportar isso para a nossa realidade atual, né? Então essa prontidão da criança, essa prontidão do bebê é também um desafio de ser percebido exatamente o que é. A gente tem alguns sinalizadores que a gente pode observar, né? Desde como é que está a introdução alimentar dessa criança, como é que está a nutrição dela, os parâmetros de segurança que a gente tem em relação a deixar esse leite materno, né? E a conseguir estar bem relacionada com a alimentação, com nutrição, com a parte de sobrevivência no nível bem físico, com o desenvolvimento de forma geral, desde da questão da estrutura da fala, do rosto, do desenvolvimento, tudo isso está interligado à amamentação, mas também a prontidão no sentido de que maturação desse sistema nervoso a gente está falando, que momento desse desenvolvimento, se é um momento de muitas transições para a criança, né, para o bebê, de muitos desafios do próprio desenvolvimento, se é um momento um pouco mais estável, né, que idade esse bebê tem. Então, a partir mais ou menos ali dos 9 meses, a gente está pensando, então, num salto gigantesco assim, de desenvolvimento, de amadurecimento do bebê, de um pouco mais de prontidão para realmente se visualizar essa criança sem o leite materno, mas a gente ainda tem essa faixa protetora que foi estabelecida, né, pela Organização Mundial da Saúde, de que até 1 ano a gente deve considerar que o leite materno é o principal alimento dessa criança, né? E a partir dessa idade, mais ou menos, a gente está falando também de uma criança que está desenvolvendo uma autonomia diferenciada, que está começando a desenvolver elementos de independência, assim, começando a se mover, né, a desenvolver a fala. E a partir dali, né, de 1 ano e meio em diante, a gente tem, portanto, uma criança que tem mais capacidade de compreensão verbal, mesmo que ela não fale ainda muito, né? Vai variar de criança para criança, mas essa prontidão no sentido de termos ali um momento já de mais autonomia, mas também de compreensão da fala. Isso nos traz mais segurança em relação a como é que essa criança pode estar processando esse desfecho, esse encerramento dessa relação. Então, é um momento que muitas vezes as consultoras que trabalham com desmame trabalham muito com esse marco temporal, né, de pensar ali por volta de 1 ano e meio, a partir de 1 ano e meio, para a gente começar a pensar num processo mais respeitoso de verdade de desmame do ponto de vista da criança, porque a gente tem essa prontidão mais complexa também se desenvolvendo ali do que quando a gente pensa em etapas anteriores do desmame. Então, se alguém vai pensar em desmamar uma criança antes de 1 ano e meio, por exemplo, a gente vai entender
que esse desmame talvez vai precisar ser muito mais cuidado, talvez muito mais gradual. A gente vai trabalhar muito mais essa preparação na relação com essa criança, né? No ajudar ela a elaborar minimamente o que é que está acontecendo, que isso de tão importante que existe para ela na realidade dela vai ser retirado, né? Já não vai mais acontecer daquele jeito. E de forma geral, quando a gente pensa num desmame respeitoso, ou um desmame gentil, um desmame gradual, a gente está falando muito dessa comunicação sensível entre mãe e bebê, entre mãe e criança. E mesmo entre mãe e bebê, quando a gente pensa em etapas mais precoces, a comunicação sempre pode estar lá presente. E muitas vezes é a comunicação e a maneira como a mãe está se comunicando nos vários níveis, não só no nível verbal, mas comunicação como um todo, comunicação corpo a corpo, acolhimento, cuidado, como é que está a vibração dessa mãe em termos de estresse, de capacidade de realmente estar conseguindo se encontrar com essa criança de um jeito cuidadoso. Tudo isso vai fazer diferença para que esse processo seja vivido como mais respeitoso, tanto pela criança quanto pela mãe, tá? E claro que para uma criança que não fala ainda, que não entende tanto da fala, a gente fica sempre naquele lugar do desconhecido. Eu tenho, como adulto, mais dificuldade de sentir como é que será que está sendo isso para a criança. Eu vou precisar fazer uma leitura muito mais não verbal de tudo isso, né? E isso para a gente, na nossa cultura, normalmente é um desafio. Então, realmente, esses marcos temporais aí são coisas que a gente também olha um pouco quando a gente está pensando em desmamar e a gente quer se preparar um pouco para isso, a gente quer escolher um determinado momento, a gente quer pensar nessa prontidão de maneira mais ampla, tá? Tudo isso aí a gente leva em consideração. Muitas pessoas, quando ouvem o termo desmame gentil, também ficam confusas, né? Criam idealizações em torno disso, que eu acho legal a gente comentar um pouquinho a respeito, porque a gente sai de um extremo para o outro, né? O extremo que a gente vive na nossa cultura do desmame abrupto, onde ninguém falava nada sobre o que ia acontecer, simplesmente se retirava aquele mamar de qualquer jeito, e muitas vezes o jeito acaba sendo um jeito relativamente agressivo para aquela relação que existia ali de tanta proximidade, tanta intimidade, é um corte nessa relação que acaba sendo muito de desconexão grande, né? E a gente sai desse extremo para pensar, talvez, num desmame gentil, mas também muito idealizado. Tudo tem que ser muito delicado, vai ser só amor, a criança vai entender tudo e vai aceitar tudo, e eu vou ficar maravilhosamente bem com isso, e vamos dormir abraçadinhos, e não vai ter mais nada daquilo de dificuldades que existiam, né? E, gente, isso não existe. Então, antes da gente pensar na palavra gentil, a gente tem que lembrar que desmame é um desmame de seres humanos. Desmame do bebê e o desmame da mãe. Porque são dois seres desmamando. Tá? A desconexão que vai acontecer, o desacoplar desses corpos vai acontecer para dois lados, para duas vias, né? E isso aqui vai ser um processo. Esse processo ele pode ser vivido ou não. É como quando a gente pensa no parto, né, hoje em dia. A gente tem várias maneiras de olhar profundamente ou mais superficialmente para uma experiência de nascimento. E a gente vai entender esse processo sendo vivido em várias esferas, de várias maneiras, para cada mulher que vivencia esse momento de chegada de um filho. E aqui a gente está falando de um momento de transição que muitas vezes tem sido desconsiderado enquanto transição na nossa cultura, talvez porque simplesmente também nunca foi, né? Muitas coisas que eu abordo aqui, que talvez entre nós também, aqui profissionais da humanização, muitas coisas que a gente aborda no olhar para a perinatalidade, eu falo muito isso em sala de aula com os profissionais de saúde. A gente está falando de novos paradigmas e novas formas de ser humano, de viver os processos, né, da parentalidade. E tudo isso, portanto, é muito novo mesmo, né? A gente não tem parâmetros seguros e certeiros sobre como deveria ser um processo de desmame. Então, mais do que nunca, a gente vê que esse é um processo muito particular,
que cada uma de nós vai construir na sua realidade, mas que sim, a gente consegue hoje trazer as informações que a psicologia do desenvolvimento, as neurociências, as evidências científicas de qualidade trazem para a gente sobre o que é da realidade da criança, o que é da realidade da mulher, o que é da realidade dessa mãe, né? E a gente vai tentar olhar para tudo isso como ser humano, fazendo escolhas possíveis que cabam nessa realidade dessa dupla. Sabendo que na prática vai ser tudo muito humano. Vai ser desafiador, vai ter um processo de luto junto, né, de tudo isso, porque a gente está falando de uma perda em vários níveis, mesmo que as pessoas talvez não percebam de imediato, né, uma despedida de uma relação de um jeito e a chegada de uma nova etapa também de vida para essa mãe, para essa criança. Portanto, tem um processo de luto que vai estar presente, com todos os possíveis estágios, fases de um processo de luto, né? Os sentimentos que afloram com isso. E tem também, claro, os desafios práticos disso, né? Pensar que você estava acostumada a amamentar uma criança, a colocar essa criança para dormir só mamando, a dormir com essa criança talvez na sua cama compartilhada, né? E aí agora você fazer o desmame envolve repensar um monte de questões da sua rotina, de dar conta dessa relação e dessa criança, de acalmá-la, de mostrar para ela outras necessidades, né? Que as pessoas simplesmente talvez não tenham pensado a fundo. E quando vão viver isso, viver na prática também muitos desafios novos. Então, a prontidão nisso é pensar, esse momento da minha vida eu dou conta de enfrentar esse desafio de novos desafios agregados. Eu tô pronta, eu tô com circunstâncias talvez mínimas para que isso aconteça. E por isso que às vezes o percurso gradual ele é realmente o mais indicado, porque ele também favorece essa preparação mínima, né, no sentido de, não, o que é que eu vou precisar, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou também ajudar meu filho a entender melhor o que está acontecendo, e talvez com isso eu vou ter menos circunstâncias desafiadoras com a criança, porque ela vai estar absorvendo um pouco dessa informação nova do que está acontecendo, porque isso vai estar acontecendo em comunicação, né? E não a criança sendo pega de surpresa e vivenciando um luto também muito diferente do que aquele luto que foi minimamente preparado ali dentro daquele processo. Vai ter choro, vai ter momentos desafiadores, tá? Calma. Josi, assim, a gente percebe, né, que realmente é muita individualidade, né, muita Uhum, peculiaridade no processo de cada um, né? Mas na prática, né, o que uhum, que a gente poderia falar assim para acender umas luzes, uns alertas aí, a talvez até sim, indicar um caminho, né, para uhum, essas pessoas que estão interessadas nisso de uma a partir de uma perspectiva mais prática. E uhum, aí me vem muito aqui a questão da demanda espontânea, né? A gente recomenda a demanda espontânea, especialmente ali naquele processo em que a amamentação está sendo estabelecida e no decorrer também para que se mantenha, né, o nível de prolactina e que o fluxo de leite se mantenha suficiente e tal. Mas a gente sabe que a demanda espontânea ela não precisa ser para a vida toda, né? E aí, falando nesse aspecto prático, desse desmame gradual e progressivo, uhum. talvez começar a repensar a livre demanda seja um caminho. É, é um dos primeiros passos, né? Porque quando a gente vai trabalhar comunicação mãe-bebê, mãe-criança, sobre a retirada desse mamar, o ideal é que a gente vá fazendo gradual. Gradual é bom para que a criança possa absorver pouco a pouco, porque também é mais desafiador absorver muita informação de uma vez, né? E, e a gente entender que o que é vivenciar essa mudança dentro da realidade daquela criança. Se ela está acostumada a essa livre demanda, né, a demanda espontânea, se ela está acostumada a ter uma mamá o tempo todo, disponível para ela o tempo todo, sem nenhuma restrição, ela vê o corpo da mamãe como território dela e ela acessa isso a qualquer momento, né? E aí como é que ela vai entender que agora, não, esse território já não é dela?
Então eu preciso começar a retomar esse território para mim, eu mulher, né? E como é que eu vou sensibilizar a primeira criança para isso? Como é que eu vou ajudá-la a perceber dentro do momento dela, da idade dela, da compreensão dela, o que é uma noção de tempo, de espaço, tá? É na comunicação com ela e na maneira como essa realidade está construída em torno dessa amamentação. Então, muitas vezes a gente começa a regular a demanda de alguma maneira, a regular as mamadas de alguma maneira. Eu posso começar a mexer nisso em relação ao tempo, ajustar o tempo de mamada. Então, eu posso começar a cantar uma musiquinha, ou a contar até 10, por exemplo, a dar uma noção de tempo. Filhote, a gente vai mamar, mas a gente agora vai mamar só até o tempo de terminar a musiquinha. A gente vai mamar só o tempo da mamãe contar até 10. E aí a gente começa a fazer esse exercício de mexer nesse tempo. Ou muito antes disso até, a gente começa a trabalhar com a relação que a criança está no momento de desenvolvimento dela, de procura, de oferta, né? Em relação a essa disponibilidade desse mamar. Então eu não ofereço mais, eu deixo que a criança venha buscar. E eu observo. E a partir de certo momento eu posso trabalhar essa recusa gentilmente, delicadamente, seja primeiro delimitando esse tempo de mamada, reduzindo um pouco o tempo de mamada, tá? Ou trabalhando com as distrações, começar a trazer distrações no momento em que a criança viria a mamar. Se a gente está pensando numa criança, por exemplo, de mais de 1 ano, a gente está pensando numa criança que começou a se voltar muito para o mundo. Ela quer conhecer o mundo, ela está ávida por novos estímulos, ela está muito física, descobrindo o corpo, descobrindo toda essa realidade sensorial. Então ela facilmente se distrai, ela facilmente quer brincar. E às vezes isso também dá oportunidades da gente começar a mudar essa relação com a amamentação. Então tá insistindo, tá procurando muito mamar, como é que tá a minha posição, onde é que eu tô, como é que brincadeiras eu costumo fazer com essa criança, né? É a hora de introduzir elementos novos, de introduzir coisas novas nessa relação que sirvam como ligeiras distrações em relação à busca pelo mamar, né? Ou seja, eu começo a mostrar para a criança que, olha, tem um mundo aqui fora. Mas esse mundo não exclui mamãe. E mamãe não é só mamar. Agora, mamãe também faz essas outras coisas com você, né? E muitas vezes vai ter que haver elementos novos mesmo. Isso é aquele desafio que eu falei. É o desafio da mulher se ver tendo que dar conta de mais coisas na realidade dela, mas que, por outro lado, são as coisas que vão ajudá-la realmente para direcionar a criança para uma nova realidade que vai favorecer para que esse mamar comece a ter um outro lugar dentro dessa relação, tá? É como eu estou disponibilizando meu corpo, eu começo a botar limite no meu corpo, eu já não estou usando as mesmas roupas abertas que dão acesso tão fácil. É eu pensar nesses locais de amamentação dentro da minha casa, começar a mudar um pouco essa relação, né? Se está na hora de mexer em algum desses elementos de composição até dentro da sua própria casa, que estão sempre remetendo a tudo que envolvia a sua rotina de mamar disponível o tempo todo. Como é que eu estou me organizando dentro dessa realidade para começar a dar sinais para o meu filho de que, olha, está mudando algo aqui. O mamar já não está aqui o tempo todo. O mamar também é da mamãe. Existe um limite aqui sendo colocado, tá? E como eu vou colocando isso de uma maneira que gere na criança a capacidade de absorver aquela informação. Então, não estou falando só do lugar do adulto, com as falas que o adulto acha. Eu vou pensar um pouco nessa comunicação também a partir do lugar da criança, né? E às vezes ler um pouco sobre esses momentos do desenvolvimento, né? Por exemplo, a criança que está dizendo não para tudo, que vai ter uma dificuldade talvez de ouvir o não, como é que eu vou adaptar minha linguagem para colocar para ela o limite sem que necessariamente eu esteja só usando a palavra não, por exemplo, né? Como é que eu facilito para que essa criança comece a entender que estão acontecendo mudanças aqui, tá? E esse percurso gradual, portanto, ele vai levar o tempo que é um tempo também individual, tá?
que depende dessa idade dessa criança, dessa prontidão que eu estou sentindo, mas também de mim, do quanto eu estou conseguindo colocar esse limite, porque às vezes, muitas vezes a gente vai ver que é a gente que não consegue. Ai, não, mas o meu filho fica enfiando a mão na minha roupa e me puxa com força e começa a gritar que quer o mamar e eu não consigo, daqui a pouco eu tô lá dando, porque é mais fácil. É mais fácil dar o mamar do que entrar nessa nova fase de relacionamento mãe e filho, em que agora eu vou precisar colocar limites de um jeito novo, eu vou precisar lidar com a expressão emocional sem ter aquele velho cala-boca que muitas vezes o mamar acaba sendo, tá? Porque é um lugar que a gente entra facilmente sem se dar conta, né? Tudo eu coloco aquele peito na boca e pronto. Eu tenho 5 minutos de sossego, eu tenho aquela criança em silêncio, né? Eu tenho aquela criança mais relaxada, eu consigo fazer alguma coisa, né? Ou eu simplesmente me eximo, não, estou tão cansada que eu não tenho energia para brincar com meu filho. É mais fácil dar uma mamada do que eu sentar e fazer uma brincadeira altamente física e ativa, porque eu estou tão sobrecarregada, tão cansada. Ô, Josi, e aí, né, falando sobre esse processo, né, do desmame ao iniciado e de toda essa exaustão realmente e sinal de prontidão mesmo da mãe, de ser realmente o momento mais adequado e que ela consiga manter, né, e ir colocando esses limites, o que você acha do papel das outras pessoas, né, dos outros cuidadores, especialmente do pai, nesse percurso? Eu diria que é um papel essencial, mas que muitas vezes na prática a gente não vai conseguir acessar. É uma excelente oportunidade, é um excelente momento para, se até então esse pai esteve ali gravitando meio sem lugar, deslocado, esse é um excelente momento, essa é uma excelente oportunidade de trazer esse pai para perto, de realmente chamá-lo para ativa. Olha, tá aqui a sua vez de entrar em jogo, de começar a se envolver mais nisso. Tanto porque essa mulher pode estar precisando realmente desse parceiro, dessa parceira, pode não ser só o pai, né? O homem pode ser a parceira. Essa pessoa que está aqui comigo, que mora nessa casa, que até então ficou ali meio deslocada, essa é a hora de ser a pessoa que vai puxar essa criança também para mostrar o mundo. Que vai ajudar a sustentar esse lugar dentro da casa, de mostrar claramente assim, tem um mundo novo aqui, tem pessoas novas aqui. O mundo não é só mamãe, tá? E muitas vezes a criança está ávida, ela gosta também dessa interação com outras pessoas. O nível de segurança da mãe também, entregar a criança para essas pessoas e realmente abrir esse espaço, vai favorecer também para que essa criança sinta, nesse modelo de apego seguro, ela sinta essa confiança para poder ir nessa outra direção, né? Então, é importante que a mulher também esteja cercada de pessoas em que ela confia para abrir esse espaço, né? A gente sabe que isso muitas vezes é um desafio nos relacionamentos que estão desgastados, conflituosos. E por outro lado, é um momento da gente pensar bastante, né? Claro, tirando as exceções de pessoas à volta, ou de pai que é, enfim, realmente talvez violento, ou que não dê para confiar mesmo, de estar entregando o filho, né, a esse cuidado. Tirando esses contextos extremos, a gente está falando de alguém que é efetivamente o pai dessa criança. E essa criança anseia também pelo desenvolvimento dessa relação. E muitas vezes esse pai ficou perdidão, porque o aspecto fusional às vezes dificulta mesmo, e as questões todas que invadem a realidade, do machismo, do patriarcado e tudo mais, estão ali transitando, mas às vezes esse é um momento oportuno para desapegar de várias dessas questões, né? E aí tudo isso pode ser feito em conjunto, ser um combinado entre essas pessoas. O combinado da comunicação, como é que essas pessoas vão entrar também nesses momentos em que essas mamadas vão começar a ser retiradas, em que essas mamadas estão sendo mexidas, como é que essas pessoas estão interagindo com a criança, como é que essas pessoas estão se comunicando com a criança. Quanto mais isso for bem alinhado e combinado, tende a fluir melhor.
Porque quando as pessoas não estão sintonizadas, isso se torna um desafio a mais dentro daquele momento, né? Poxa, eu estou aqui falando uma coisa com a criança, preparando ela para uma coisa, e vem o outro e fala uma coisa totalmente diferente, desconectada. Então é um momento também de estar realinhando, de estar conversando abertamente, de estar colocando essas reflexões sobre esse percurso possível aí de desmame. E, inclusive, a oportunidade, às vezes, até de um reencontro com a parceria, né? Poxa, é uma coisa que talvez abra um respiro ali naquela realidade familiar, onde até então só estava o lugar do pai e da mãe e os outros seres de cada um, os outros papéis foram por água abaixo, né? E esse é um momento que muitas vezes a mulher está se reconectando também com a mulher dela, né? Com sua mulher interna, e ela pode conversar sobre tudo isso com as pessoas que estão à volta dela desse lugar, né? Desse lugar interno, de quem está querendo também estar presente de novo ali dentro daquela casa, né? Sair dessa Isso. ausência. Esse resgate da mulher, né, que às vezes fica tão submerso no mãe e que Sim. acaba enfraquecendo a gente enquanto mulher, diminuindo nossa autoestima, né? Tirando Uhum. mesmo um pouco da nossa energia e da nossa força para recanalizar mesmo a energia de ação e de execução mesmo de outras coisas na vida. Sim. É muito interessante. E isso me lembra uma outra situação, que naquela mulher, né, que o filho já estava com 1 ano e ela estava tentando, querendo esse desmame, ela tinha se dado conta de há quanto tempo ela não usava um biquíni no modelo que ela gostava, porque se ela colocasse, ele ia prontamente arrancar e ter acesso ao corpo dela. E que ela estava Uhum. sentindo falta de ter esse direito sobre o corpo dela e de ter esse limite, né? Que ele respeitasse esse limite. Então, é uma situação que vai chegando realmente no limite de você querer resgatar essa mulher dentro dessa mãe que começa a ficar gigante demais e diminuindo, né? A mulher que a Sim. gente é antes mesmo de ser mãe. Sim. Sim. Muitas vezes nesse percurso de um desmame mais gradual, em que a gente realmente leva em conta assim, as necessidades da criança, e a gente quer respeitar, e a gente quer preparar, quer se comunicar, não quer traumatizar, né? Os maiores desafios acabam sendo os desafios emocionais dessa sustentação, desse lugar novo, né, dessa despedida, de lidar com esses desafios práticos, né? De lidar com o choro, os medos que a gente tem do choro, né? Então é muito importante realmente se informar, tá? Um pouco sobre esse contexto todo aí do desenvolvimento, se necessário estar buscando apoio profissional para se organizar de maneira mais clara. Não cabe aqui a gente falar de todo o processo, porque realmente, assim, vocês já perceberam eu falando, né? Se Camila não está aqui me puxando para o lado prático das coisas, eu viajo nas profundezas de cada aspecto, assim, quando eu vejo, eu tô lá longe. Então é muita, muita coisa para a gente olhar, assim, porque realmente eu vejo um processo profundo aí. Exato, E os Jô. E eu acho que desafios, assim, é importante, né? E às vezes as mulheres chegam aqui nessa live querendo a receita do bolo para o desmame perfeito. Mas né? talvez seja uma surpresa se deparar com toda essa profundidade dessa discussão que a gente fez hoje, porque traz luz, né? Traz luz para esse processo, traz entendimento, traz realmente mais sensibilidade. E às vezes, que nem você falou lá do texto, quando a gente lê um texto, a gente começa a ter insights sobre esse processo e ouvir o que foi dito aqui hoje talvez ajude e muito a repensar, a refletir, a inclusive se dar conta realmente, né, desse lugar de mulher e de mãe e como é que está Sim, a relação com a parceria e a rotina e todas essas demandas. Então, eu acho que esse é o caminho. Cada pessoa realmente vai buscar ajuda profissional para a sua questão mais objetiva e prática, que é muito individual, porque cada um tem uma rotina, tem uma forma de se estruturar, tem uma família, né?
Então, realmente, a ideia geral é que essas pessoas que estão buscando o desmame gradual já saíram daquilo que Luana falou, por exemplo, aqui, de, deixa chorando mesmo, tira e pronto, né? Já saíram desse local de fazer assim de forma tão abrupta, mas que a forma exatamente, como é que vai ser o desmame de cada um, como você falou no começo, vai ser muito única, vai ser muito individual, no tempo de cada um. Então, a gente está se aproximando aqui, Josi, falta 5 minutinhos mais ou menos para o fim da live. Eu acho que o pessoal foi fazendo as contribuições aí, a gente foi contemplando, eles foram, né, interagindo com a nossa fala aqui, não chegou a ser nenhuma pergunta objetiva. Então, eu queria perguntar se você tem algo assim muito ainda, algo importante que não pode, né, deixar de ser falado nessa live de hoje, ou algum recado, ou divulgação de algum curso, de algum trabalho, fica bem à vontade. Tá bem. Eu quero falar um pouquinho só desse programa online, né, que eu desenvolvo junto com a minha amiga Flávia. A gente está para abrir, coincidentemente, sincronicamente, as inscrições aí em breve de novo. E lá a gente faz esse percurso em grupo, né? Eu já não tenho feito atendimentos individuais em relação ao desmame, porque eu acho que em grupo realmente há uma força, assim, e a absorção das informações também flui melhor, né? Então a gente tem feito esse trabalho online em grupo e realmente com uma base com enfoque, assim, quase que terapêutico mesmo, né? Com efeito terapêutico, apesar de não ser um trabalho terapêutico em si. A gente traz muito essas perspectivas ali. E quem quiser conhecer melhor, fica à vontade para estar passando lá na minha página, o link está lá também. E saber um pouquinho mais aí a respeito de tudo isso. Eu agradeço pelo convite, por todas as pessoas que vieram aqui compartilhar com a gente. E acho que é isso. Maravilha. E assim que você divulgar aí as inscrições, com certeza a gente vai também compartilhar aqui no perfil, né? Sem dúvida, porque é um trabalho que a gente conhece, confia, indica e que pode ajudar muitas pessoas. Fabi entrou agora perguntando se a live vai ficar salva, e vai sim. A gente deixou todas as lives desse Agosto Dourado salvas, inclusive vocês podem ir lá no feed, dar uma olhada, tem muito assunto interessante, né? E esse conteúdo, a ideia é essa, né? É que ele circule o mundo e que mais e mais mulheres tenham acesso a ele. E essa é a nossa intenção, com a página e com essas lives, essa programação. Então, a gente agradece demais a sua presença, por ter aceitado esse convite de vir aqui conversar sobre esse assunto tão caro, tão importante. Josi, muito obrigada. Eu agradeço. Isso, não, só queria agradecer. Eu fiquei aqui atrás tentando interagir com o chat aí e babando, né? Babando mesmo. E eu tava vibrando com as colocações. E aí eu colocava maravilhoso, fantástico, sabe? Eu tava tietando aqui, na verdade. Obrigada. Realmente aprendi muito, é sempre muito bom, né? A gente trazer um pouco esses assuntos, né? Trazer da superficialidade e, como você disse, você vai aprofundando e isso é muito bom. A gente adora isso, né? Traz outras reflexões sobre temas que para a gente, na maioria das vezes, está no campo do prático. Então, realmente é muito importante esse papo e eu fiquei babando. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Então, um beijo, gente. Boa noite. E a gente se encontra segunda-feira, então. Boa noite, queridos. Tchau, tchau.